Hoje é dia de falar de traição e irresponsabilidade. E é sobre isso que é esse vídeo. Vamos falar um pouco sobre a Haas e também sobre a Fórmula 1, que está sim colocando em risco de alguma forma os pilotos da categoria nesse ano de 2022. E isso tem acontecido assim copiosamente, recorrentemente há alguns anos. Vamos falar mais sobre isso. Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E lembrando que esse vídeo especificamente é uma opinião pessoal minha, junto, é claro, de algumas fontes. E claro que eu vou separar as coisas muito bem por aqui. Vamos começar falando, claro, sobre essas fontes que nós estamos utilizando. Elas todas já estão aqui embaixo na descrição, mas o que elas falam? Vamos começar falando principalmente sobre a Fórmula 1 e sobre o risco à saúde dos pilotos por conta dessas resoluções que a categoria vem trazendo com relação aos tratores dentro da pista. Vamos começar do começo e entender o porquê que isso é um risco tão grande para a vida desses pilotos especificamente. No ano de 2015, no GP do Japão de Fórmula 1, nós tivemos uma fatalidade de Jules Bianchi, que era sim um grande piloto, era uma das grandes estrelas da Fórmula 1 e muitos diziam que, claro, ele talvez conseguiria alcançar ali o título mundial em algum momento de sua carreira. Ele era um piloto que se destacava e apesar de estar ali em uma equipe muito ruim da Fórmula 1 naquela época, tinha assim algum tipo de reconhecimento com relação aos outros pilotos e também a maior categoria do automobilismo mundial de uma forma geral. Após um acidente que havia acontecido ali na pista do Japão, um trator entrou ali na pista, no traçado, e retirou, ou pelo menos estava retirando um carro que havia batido contra a barreira de pneus por não ter conseguido fazer a curva da maneira correta, já que estava chovendo demais naquele momento. Jules Bianchi acabou perdendo ali o ponto de frenagem em um momento que estava entre o acionamento do safety car e, claro, as bandeiras amarelas, acabou perdendo o ponto de frenagem e bateu com tudo no trator. Aquele acidente não apenas acabou tirando a vida de Jules Bianchi por conta de toda a força G, como também fez que houvesse algumas modificações importantes na Fórmula 1 de uma forma geral. Entre elas, a modificação que foi a implementação do halo nos carros da categoria e também a proibição da entrada de tratores na pista sem que houvesse ali o acionamento do safety car ou uma bandeira vermelha naquele momento. Isso já estava decidido na Fórmula 1, mas as coisas mudaram sim nos últimos GPs e a mesma situação ou algo muito parecido acabou rolando no último GP da Fórmula 1. Antes de falar mais sobre isso, já trouxe aqui um palhinha para vocês, mas é importante mais que você deixe o seu like aqui embaixo, tá? Deixe o seu joinha, isso faz toda a diferença e também se inscreva no canal ativando o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, vamos continuar falando e entender o que rolou e por que a FIA já se desculpou com relação a isso tudo. Na verdade, o que rolou foi que nesse mesmo GP, o GP do Japão, mas agora de 2022, a FIA permitiu a entrada ali de tratores para que fosse retirado um carro da pista. Mas naquele momento, apesar de ter sido acionado sim o safety car, o que rolou foi que Pierre Gasly, que estava uma volta atrás dos outros competidores, teve que acelerar sua AlphaTauri na tentativa de se aproximar do pelotão também em condições de chuva, assim como aconteceu em 2015. Essa situação já havia sido proibida pelo regulamento e acabou sendo constatado pela FIA de que foi um erro sim da federação. Situação que não poderia ter acontecido e que, segundo eles mesmos, poderia ter gerado consequências seríssimas no fim das contas. Isso está sendo estudado e obviamente não se repetirá nem nos próximos GPs e nem nos próximos anos. Outra coisa que a FIA anunciou que irá acabar fazendo é a implementação de algum tipo de Santo Antônio diferente, justamente por conta do acidente que aconteceu entre Guan Yu Zhou e George Russell lá no GP da Inglaterra de Fórmula 1. Guan Yu Zhou, para quem não se lembra, acabou ficando de ponta cabeça com relação à pista e desgastou todo o seu Santo Antônio enquanto ia parar ali próximo à brita, ou melhor dizendo, parou na brita, acabou batendo na barreira de pneus de cabeça para baixo. Por conta daquele desgaste do Santo Antônio e esse perigo que existe, acabou que a FIA deve implementar aí um novo Santo Antônio para os próximos anos com relação a esse novo regulamento, que foi implementado agora em 2022. Agora, a minha opinião sobre isso é com base na mesma opinião, o mesmo princípio. Pessoal, não tem jeito de separar automobilismo de segurança. Outros esportes que não são tanto assim perigosos, que não alcançam velocidades altíssimas e tudo mais,
talvez a segurança não seja algo tão alarmante quanto no automobilismo. Mas para vocês terem noção, antes do acidente de Ayrton Senna em 94, era super comum em praticamente todas as décadas da Fórmula 1 nós termos mortes. Em algumas décadas, inclusive, era comum todos os anos eles terem mortes na maior categoria do automobilismo mundial. Ou seja, isso é algo preocupante demais. E a categoria precisa, sim, de certa forma, levar isso em consideração e, claro, levar isso a sério. Não tem jeito de falar que tratores na pista, seja em regime de safety car ou não, são seguros. Não tem como falar nada nesse sentido. E se Pierre Gasly precisasse acelerar para chegar no pelotão, era melhor que eles acionassem apenas uma bandeira vermelha e alterassem as posições dentro dos boxes com uma nova largada. Mas não foi isso que rolou. Colocaram os pilotos em risco mais uma vez e com a possibilidade de um acidente fatal nesse último GP do Japão de Fórmula 1. Situação muito triste, que eu acabo ficando assim muito chateado mesmo, não tem jeito de não se chatear com essa, vamos dizer assim, imprudência da FIA com relação aos seus pilotos que sofreram sim o risco de morte nesse GP do Japão. E agora que nós já falamos dessas obviedades, vamos falar sobre o outro assunto que de certa forma aí tem a ver com um tipo aí de, vamos dizer assim, traição, entre aspas. Não dá para falar exatamente que é uma traição em si, mas dá pra gente falar que sim, a Haas acabou preferindo deixar ali algum tipo, um piloto, né, que foi Mick Schumacher, para poder contratar outro piloto, que é justamente Nico Hülkenberg. Na verdade, ela não contratou, isso não está confirmado até o momento, e também existe outro piloto, né, que é o brasileiro, Pietro Fittipaldi, que fala muito sobre a possibilidade de pilotar pela Haas no ano de 2023, já falou em alguns momentos sobre isso, mas que aparentemente já está descartado. O que aconteceu? A Haas conseguiu um novo patrocínio, que é a MoneyGram, que é na verdade uma empresa americana que consegue pagamentos P2P, ou seja, person to person, ou seja, é basicamente você transferir o dinheiro para outra pessoa. Isso não tem a ver com outra empresa. Ou seja, se fosse um pagamento de uma pessoa para uma empresa, seria P2B, por exemplo, né? Mas é P2P, é basicamente um pagamento de uma pessoa para outra pessoa, em transferência em dinheiro, e a sede é nos Estados Unidos, em Dallas, no Texas. O acordo é de vários anos e a equipe confirmou, como eu já disse, que está ali conversando com o Nico Hülkenberg. Isso, de certa forma, é sim, entre aspas, uma traição. Não apenas com o Mick Schumacher, que era um piloto da Ferrari, que deixou de ser aparentemente, mas também com o próprio Pietro Fittipaldi, que já procura uma vaga na Haas há muitos anos, já vem tentando conquistar patrocinadores, já provou ser extremamente veloz, mas até esse momento, nada de a Haas tentar contratá-lo como piloto titular. Na verdade, a grande chance é sim de Nico Hülkenberg, que é um piloto muito mais velho do que Pietro Fittipaldi, obviamente deve estar saindo da Haas em pouquíssimo tempo se ele for contratado, e além disso, é um piloto que não tem tanto vínculo com a Haas como o Fittipaldi tem. No fim das contas, mais uma decepção para o piloto brasileiro que nós tanto torcemos para entrar ali para a última equipe, ou uma das últimas equipes do grid da Fórmula 1. Mas o que nós queremos mesmo é ver um brasileiro pilotando ali qualquer equipe que seja. E infelizmente a Haas não cumpre aí, vamos dizer assim, com esse respeito para um piloto que tanto ajudou no desenvolvimento de seus carros e que comprovou que tem sim velocidade suficiente para estar aí em uma das equipes da Fórmula 1 como piloto titular. Triste, mas essa é a realidade. E é um cara que demonstrou sim ali no ano de 2020 que tinha condições de pilotar um carro de Fórmula 1, já que participou de 2 GPs no lugar de Grosjean. Infelizmente, nem sempre o reconhecimento vem. É isso que a gente gostaria que tivesse acontecido, mas não é isso que está acontecendo nesse momento. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre isso, se você acha que Pietro Fittipaldi mereceria ser piloto titular da Haas. E o que você acha sobre essa entrada dos tratores na pista? O que você pensa sobre isso? Já deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha sobre isso tudo? E também não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença. E também se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto! Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade de clicar em algum desses 2 vídeos que o YouTube está indicando para você. E além disso, se inscreva no canal através desse ícone, essa bola que está aqui no meio da sua tela.